Boa tarde, nós vamos abordar temas relativos à ciência da macrosomatologia, uma das especialidades da conscienciologia, que pesquisa o soma fora de série e o macrosoma. Realiza estudos técnicos, teáticos, sistemáticos, para entendermos melhor o que é este corpo superdiferenciado, denominado macrosoma, que algumas consciências possuem de acordo com seu nível de evolução e principalmente com a característica essencial de já estar praticando a interassistencialidade. Na medida que nós evoluímos, e essa é uma das especialidades também da conscienciologia, estudar a evoluciologia, a evolução das consciências, nós vamos nos autopesquisando, nos melhorando e com isso adquirindo um nível de maior evolução que nos permite portar um corpo biológico supermaceteado, diferenciado, potencializado para uma determinada especialidade, para uma determinada programação existencial, uma programação de vida. Como é e onde que é planejado este macrosoma? Esse macrosoma é planejado num curso chamado curso intermissivo, que é realizado num período de intermissão entre uma vida e outra, onde serão avaliados todas as características, a história daquela consciência, o seu holocarmo inteiro, quer dizer, tudo que já deixou no seu passado, as conquistas positivas, o que já desenvolveu e a sua qualidade policármica, ou seja, estar voltada para patrocinar o próprio egocídio, o que seria pensar mais no benefício de todos, à medida que ela se conhece mais, se pesquisa mais e aprofunda essas características, ela começa a diluir a estrutura do seu próprio ego e pensar mais em assistir aos demais. Essa é uma característica essencial ou fundamental, básica, para que alguém possa portar um corpo diferenciado. Então serão essas consciências que vão ter macrosoma. Os macrosomas evoluem à medida que a própria consciência também vai se modificando, também vai se melhorando, e aí vão surgindo características diferenciadas de macrosoma. É como um carro fora de série, que vem potencializado já de fábrica, com características especiais. Há consciências que já fizeram tanto pela humanidade, são denominados polimacrosômatas, porque vêm portando macrosoma em muitas seriex, em muitas séries de vidas. Então, qual é a relação com o nosso projeto de vida? Há uma relação direta com a programação existencial. O planejamento que é feito antes do próprio nascimento, onde são avaliados principalmente os traços característicos de cada consciência, para verificar qual é o órgão físico, biológico que será mais potencializado, que características energéticas terá essa consciência, para que ela possa, então, com o uso deste soma diferenciado, fazer uma programação existencial de maior alcance, denominada de maxi-proexis. Por quê? Porque vai envolver um conjunto maior de pessoas e terá também um epicentro, naturalmente, com mais assistência, por já estar voltado para esse grande número de pessoas. Qual é a relação com a mãe, com a epigenética, com a genética? Na verdade, a mãe tem um papel essencial fundamental, desde a própria alimentação que ela utiliza, das suas características, que ela provavelmente já terá características diferenciadas, que vão potencializar naquele filho, por exemplo, o lado parapsíquico. Então, uma mãe que já tem qualidades parapsíquicas, terá naturalmente um filho que também poderá desenvolver esse parapsiquismo desde muito cedo. A epigenética é uma área nova da própria genética que está sendo despontando e sendo muito útil, porque ela estuda a forma, como é que os genes serão lidos, e características da mãe podem influir na leitura destes genes que venham a potencializar essa portabilidade de um corpo fora de série. Também há uma relação grande que órgãos que falávamos, que órgãos físicos que serão potencializados. Então nós podemos ter um cérebro diferente, um cerebelo diferente, um timo muito mais defensivo, no sentido de que a pessoa terá mais características imunológicas, terá maior nível de resistência.
glândulas suprarrenais mais ativadas. Existe uma série de órgãos que podem ser estudados e são normalmente estudados e que caracterizam a pessoa que tem uma macrosoma. Então eles são órgãos mais potencializados, são órgãos que vão produzir uma fisiologia e uma morfologia mais adequada, levando inclusive em certos casos até a uma mega longevidade. A pessoa pode atingir idades mais avançadas com super saúde. Já temos exemplos dentro da própria conscienciologia de com essas características de mega longevidade com saúde, embora já lá, como nós chamamos de terceira e quarta idade. Que exemplos? Quais são as consciências que já tiveram macrosoma? Nesse livro 700 Experimentos da Conscienciologia, do formulador da ciência da conscienciologia, que é exatamente um estudo da consciência, dos experimentos de cada um de nós, na página 390, no paper 326, ele aborda a hipótese dos macrosomas fora de série. Então foi o primeiro lançamento à comunidade em geral desse tema desafiante, que quanto mais estudamos, mais compreendemos que ainda pouco sabemos sobre o tema. Viemos pesquisando este assunto, esse tema, desde 1993. Diversas consciências nos auxiliaram, consciências que hoje estão já ressomadas, que na época ainda estavam no extrafísico, o que nós denominamos de consciex, como Confúcio. E pesquisamos então Confúcio, Aristóteles, pesquisamos Jacqueline Kennedy, pesquisamos Carlos Magno, pesquisamos outras consciências também, inclusive atualmente estamos estudando colegas nossos que possam ser portadores de alguma categoria de macrosoma. Então, neste livro aqui, que foi o primeiro que escrevemos nesse tomo 1, nós abordamos um campo científico denominado de biografologia macrosomática, onde se aborda, através de diversas características, quais as possibilidades das consciências terem, serem ou não portadoras de macrosoma. E essas consciências aqui confirmaram a hipótese já lançada de que, de fato, eles eram portadores de um corpo diferenciado. Quais as categorias de macrosoma e qual é a relação da categoria com o perfil de cada consciência? E também, diretamente, com a própria programação de vida. Então, vamos supor que a pessoa necessite de usar mais a sua comunicação, né? Eu estou aqui agora utilizando com vocês. Ela necessita desenvolver mais esse aspecto da comunicação. Então, ela poderá ter uma laringe muito mais energética, com condições de realizar ou de utilizar com mais potência, mais timbre, mais qualidade as consciências que ela precisa auxiliar aí nesse sentido da própria programação existencial. Então ela viria com uma laringe potencializada. Então depende exatamente da programação de vida daquela consciência, das cláusulas principais daquela programação, para verificar qual é o órgão, qual é a área que será potencializada. Temos exemplos de consciência que apresentam para microchips, uma área que vai potencializar todo o cérebro, todo o encéfalo, na verdade, para facilitar uma comunicação melhor com o extrafísico, na relação entre o cérebro e o paracérebro, que é onde está, de fato, toda a parafisiologia que vai interferir na nossa parte mais biológica, no nosso soma. Então é prioritário nós entendermos esse paracérebro, entendermos essa paragenética, porque a paragenética é a história da consciência. Lá é que nós vamos descobrir tudo que é inato, que nós portamos e trazemos de outras seriex, de outras vidas para esta vida atual. É uma lástima quando a consciência renasce com uma série de potencialidades de inteligências e não as utiliza, ou até porta um macrosoma sem saber e pode desperdiçar por não ter informações sobre este corpo biológico super maceteado. Então, uma das importâncias que nós queremos destacar aqui é a pessoa detectar que categoria ela pode ter, se é uma categoria mais energética, se ela é mais somática, ela é mais parapsíquica, e aí, a partir daí, poder testar as suas possibilidades. Então, existem modelos de pesquisa que denominamos de macrosomatogramas, onde cada um de vocês poderá fazer este teste, avaliando todo o holossoma, todos os 4 veículos de manifestação consciencial, o seu corpo biológico, as suas energias,
o seu psicossoma e o seu mental soma, para então concluir qual é a sua probabilidade de ser um portador de macrossoma. Então, à medida que a pessoa testa e avalia, o que nós queremos orientar e sugerir, inclusive através de curso que vamos realizar em maio, é a possibilidade da pessoa poder testar a si próprio e ao mesmo tempo ver qual é o diferencial numa família que tem pessoas ou alguém que porta um macrossoma. O que acontece numa empresa? Se as empresas pudessem se dedicar a isso e pesquisar os possíveis macrossômatas, portadores de macrossoma naquela empresa, e como melhor utilizar, já que são pessoas que têm muitas inteligências, estão voltadas para atender o benefício de todos, já saíram daquela situação de ego muito exacerbado. Qual a influência disso numa sociedade intrafísica e como é que podemos melhorar a sociedade aí nesse sentido, ou seja, como não desperdiçar esse corpo biológico. Nós estamos com um livro denominado Estudos Introdutórios sobre o macrossoma, que será editado pela Editares, que é uma instituição voltada à edição de livros conscienciológicos, que fica em Foz do Iguaçu, e esse livro será utilizado também como tema básico neste curso, onde a pessoa vai encontrar aqueles temas essenciais para entender o que é o macrossoma. Isso é um estudo contínuo, vamos cada vez mais aprofundando e procurando entender mais e melhor o que é esse corpo diferenciado. Mas a essência do macrossoma, sem dúvida, é despertar as pessoas para a interassistencialidade. Estamos aqui todos nós para assistirmos uns aos outros e para podermos desta forma construir um universo de pessoas, de consciências mais lúcidas, mais fraternas. Esse também é o objetivo, a finalidade principal da Escola da Autopesquisa da Consciência. Sem lucidez, seremos somente inocentes úteis nas mãos de qualquer um. Então vale a pena o nosso empenho, o nosso esforço em nos autoestudarmos, em adquirirmos uma autocognição, um auto-saber multidimensional maior, para que possamos caminhar pelos nossos pés e com o nosso mental soma sem limites. Ele pode atingir o tamanho do cosmos.